Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Guru Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayana Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shikara Izmira Hasra Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarin Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Stotara Sata Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também ao meu mais adorado Shiksha e Sannyasa Guru Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Nastotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja e também a todos Shirupanu Gauriya Guru Varga, todos Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os mestres do passado, do presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 25, Nama Abhasa. Então, continuando a citar os versos que Babaji Maharaj recitou para Vijay Kumar, né, a respeito das glórias dos santos nomes. Então, com uma mente unidirecionada e o coração livre de duplicidade, apenas adore Shri Gaurachandra. Ó irmão, através desse processo, você irá certamente alcançar o abrigo dos pés de lótus de Shri Krishna Chandra. Execute Hare Krishna Nama Kirtanam na associação dos devotos de Gaura e continuamente dance e cante Ha Gauranga, Ha Gauranga. Ó irmão, ocupando-se assim, logo você receberá o inestimável tesouro de Nama Prema, que é a joia a qual Chaitanya Mahaprabhu descendeu para distribuir a todos. Ó irmão. Então o próximo verso diz: ó irmão, ocupando-se assim dessa maneira, após um longo tempo, este inestimável tesouro de Nama Prema foi a joia que Mahaprabhu descendeu para distribuir. Então, quando Vijay e Vrajanatha ouviram esta passagem do Sri Jagadananda Prema Vivarta, da boca de Srila Babaji Maharaj, seus corações ficaram agitados. Eles ficaram absortos no humor de Mahaprema, expresso por Sri Jagadananda Pandit. Babaji estava quase inconsciente por um longo tempo. E então os abraçou e chorou,
cantando a seguinte canção. Krishna Nama Dhare Kotobol. Quanto poder existe no nome de Krishna? Vishai Vasananale Murachitta Sada Jwale Ravi Tapta Maru Bhumi Sama Karnarandra Pathadiya Riddhi Magia Praveshya Varishaya Shuddha Anupama. Meu coração estava constantemente queimando no fogo dos desejos materiais, assim como um deserto com seus raios quentes do sol. Mas Shrinama, entrando no fundo do meu coração, através dos buracos dos meus ouvidos, me banhou com um néctar sem paralelo, toda a minha alma. Shrinama fala dentro do meu coração, se move na ponta da minha língua e constantemente dança na forma transcendental do seu som. Minha garganta fica embargada, meu corpo treme e os meus pés não conseguem ficar parados. Rios de lágrimas fluem dos meus olhos, suor encharca o meu corpo, toda a minha pele fica avermelhada, os meus pelos do corpo se levantam e a minha cor fica pálida. Minha mente desmaia. Eu começo a ter uma experiência devastadora e todo o meu corpo fica desligado por este fluxo de emoções estáticas. Enquanto causando tal distúrbio estático, Shrinama derrama sobre mim um néctar em meu coração e ele me puxa para dentro do oceano divino de prema. Ele não permite que eu possa compreender nada, mas me faz louco, roubando a minha mente e todos os meus sentidos. Tal é o comportamento daquele que eu me abriguei. Eu não sou capaz de descrever completamente quem é ele. Shri Krishna Nama é independente e atua de acordo com o seu doce arbítrio. Em qualquer meio que ele me faça feliz, será então o meu meio de felicidade. Shrinama é o broto da flor de lótus de prema e a morada de uma raça sem precedentes. Tal é o poder que se manifesta dele quando ele começa a desabrochar um pouquinho e ele revela a sua forma divina e suas qualidades. Assim o meu coração é abduzido e levado para a presença de Shri Krishna. Agora completamente desabrochado, a flor de prema de Shrinama me leva para Braja e então me revela os passatempos do seu mais amado. Nama me concede a minha cidadeira e me mantém ao lado de Krishna. Então, quando ele destrói completamente tudo relacionado a essa forma mortal. O nome de Krishna é uma gema que satisfaz todas as aspirações divinas, Chintamani. E é também uma mina de toda a Bhakti Rasa. Ele é eternamente liberado. E ele é a personificação de Shuddha Rasa. Quando todos os impedimentos para o cantar de Shuddhanama são destruídos, então a felicidade pode ser sabida como o verdadeiro despertar. Enquanto eles cantavam, então, esse Nama Kirtana, a noite passou, metade da noite passou. Quando o Kirtana finalmente terminou, Vijaya Brajanata pediram permissão para Gurudeva e retornaram às suas casas, absortos em Namarasa. Então, esse é o final do
capítulo 25 da segunda divisão do livro. Agora vamos dar início à terceira divisão do livro, que é Rasa Tattva. Já estamos nos encaminhando para mais da metade do livro, ou seja, em breve teremos concluído o Jayavadharma. Acredito que em poucos meses tudo já estará concluído. Muito bem, então Vijay Kumar ele ficou fora durante alguns meses, ou seja, voltou para sua casa. Durante esse tempo, a avó de Brajanata, que compreendeu, né, o comportamento dos dois, Brajanata e Vijay Kumar, fez um arranjo para que então conseguiu uma esposa, né, bastante interessante através de um Brahmana para o Brajanata. Quando Vijay Kumar foi informado disso, ele enviou o seu irmão mais jovem, a Bilva Pushkarini, para organizar então a cerimônia de casamento. Que foi então executada dentro das auspiciosidades astrológicas, né, de acordo com a tradição. Vijay Kumar então chegou um pouco mais tarde, quando o casamento já havia sido terminado. Ele então se sentou sem muito interesse naquela situação ao redor dele, e então começou e não conversou sobre nada mundano, né? Como, por exemplo, saúde, prosperidade, porque o seu coração estava profundamente absorto em assuntos espirituais. Brajanata detectou a indiferença dele e disse: tio, seu coração parece estar um pouco incerto esses dias. Por que isso acontece? Foi simplesmente por uma ordem sua que eu fui preso a essas algemas do mundo material, ou da vida familiar, né? O que você decidiu para si mesmo? E o Vijay Kumara responde: eu decidi finalmente ir para Sridhama Puri, ter o darshan de Sri Purushottama Jagannatha Deva. Alguns peregrinos foram enviados para Puri dentro de poucos dias, e eu também deverei acompanhá-los. Eu devo, mas antes, pedir permissão a Shri Gurudeva. Após almoçar de tarde, Brajanata e Vijay Kumar foram para Mayapur, onde eles então ofereceram Dandavat Pranama a Shri Raghunatha Das Babaji Maharaj e imploraram por sua permissão para visitar Jagannatha Puri. Babaji Maharaj estava muito contente ao ouvir aquele pedido. Seu coração derreteu de afeto e ele disse: é muito bom que vocês vão para Puri ter o darshan de Sri Jagannatha Deva. O local onde Mahaprabhu se manifestou está na casa de Kashi Mishra, onde ele permaneceu, né? E Shri Gopala Guru Goswami, o discípulo de Shri Vakreshwara Pandit, está presente lá, com todas as suas glórias. Estejam certos de que vão ter o darshan dele e aceitar as suas instruções com devoção. Hoje em dia, é apenas através da voz de um Mahatma, né, que todo esplendor de Sri Swarupa Goswami e seus ensinamentos poderão se manifestar completamente. Após receber então essa permissão de Shri Gurudeva, Brajanata e Vijay Kumar retornaram às suas casas muito alegres. No caminho, ao ouvir um pedido bastante insistente de Brajanata, Vijay Kumar concordou em levá-lo para Puri. Quando ambos chegaram em casa, eles então contaram dos seus planos de peregrinação para todos ali. A avó de Brajanata
né, estava pronta para ir junto com eles. Então, finalmente, eles decidiram que os três iriam para Jagannatha Puri. O famoso Ratha Yatra de Sri Jagannatha, Sri Baladeva e Sri Subhadra Devi estava acontecendo em Puri no mês de Asharha, ou seja, junho e julho. Naquele momento, aqueles que se dedicaram ao Dharma encheram as ruas de Jagannatha Puri, né, em massa. Por essa razão, os peregrinos que vieram de lugares distantes, né, tiveram que deixar suas casas muitos dias antes, né, com muita antecedência, para poder chegar em Puri a tempo. O mês de Jyeshta, que é maio e junho, havia acabado de começar, né, e eles então partiram para Puri junto com outros peregrinos. Após terem caminhado durante muitos dias, eles passaram por Dantana e chegaram em Jaleshwara. Gradualmente, avançando na jornada, eles tiveram darshan de Kirichura Gopinatha, né, e chegaram em Sri Viraja Kshetra, onde eles então fizeram a Nabhigaya Kriya e tomaram banho no Vaitarani. Mais tarde, eles tiveram darshan de Sri Sakshi Gopal em Katak e também de Sri Lingaraja em Ekambra e finalmente chegaram em Sri Kshetra Puridham. Todos os peregrinos estavam acomodados em vários lugares indicados pelos seus respectivos pandas, que são como os sacerdotes guardiões. Vijay Kumar, Brajanatha e a avó de Brajanatha encontraram então um local para ficar em Harachandi Sahi. De acordo com os princípios regulativos, eles se banharam no mar e então foram ter o darshan de Sri Jagannatha Deva. Eles então começaram a ter o darshan, fizeram parikrama e honraram a prashada de vários tirthas naquele dhamma. Após 3 ou 4 dias, Vijay Kumar e Brajanatha tiveram darshan da Sri Vigraha de Mahaprabhu, bem como das suas pegadas, né? E também da marca dos dedos da mão dele impressos no Garuda Stamba, a coluna de Garuda na frente do templo de Jagannatha Deva. Quando Sriman Mahaprabhu teve o darshan de Sri Jagannatha Deva, ele ficou completamente derretido em prema e rios de lágrimas fluíram de seus olhos. Em tais momentos, até as pedras que estavam debaixo de seus pés derreteram, né, e ficaram marcadas com as suas pegadas. Nesse mesmo momento, o seu prema também derreteu a coluna de Garuda, que ele costumava usar para se apoiar, e ali ficaram as marcas dos seus dedos. Quando Vijay Kumar e Brajanatha viram essas impressões, eles ficaram completamente tomados por prema. Nesse mesmo dia, eles foram até Kashmishra Bhavan, a casa, né, de Kashmishra, onde Mahaprabhu passou um bom tempo. Naquela grande casa construída com pedras está Sri Gambhira, um pequeno quarto, no qual Chaitanya Mahaprabhu residiu no seu estado de prema. Lá, para consolá-lo, né, quando ele ficava absorto nos sentimentos de separação por Krishna, os seus queridos associados, Sri Swarupa Damodara e Rai Ramananda, costumavam recitar versos e cantar bhajans sobre os passatempos de Radha e Krishna. Vijay Kumar e Brajanatha tiveram darshan deste local e da parafernália que Mahaprabhu ali deixou, assim como sandálias de madeira e outros objetos que ainda estão presentes lá até hoje. De um lado, dentro deste mandira da Sri Radhakanta, né, e do outro lado há o também assento de Sri Gopala Guru Goswami. Então, Vijay e Brajanatha caíram aos pés de Sri Gopala Guru e eles então foram tomados por uma felicidade de prema, né, e começaram a derramar lágrimas. Sri Guru Goswami
ficou muito satisfeito ao ver os sentimentos estáticos e os abraçou. Ele os fez sentar próximo dele e perguntou de imediato: eu desejo saber quem vocês são. Quando Vijaya e Prajanata se apresentaram, os olhos de Guru Goswami começaram a manifestar uma torrente de lágrimas de amor. Ouvindo o nome de Sri Navadvipa, ele disse: hoje eu fui muito abençoado ao ver esses residentes de Sri Navadvipa Dhama. Diga-me, quem são os Vaishnavas em Mayapur, como Shri Raghunatha Dasa e Gaurachandra Dasa? Eles estão bem? Quando eu me lembro de Raghunatha Dasa, as memórias do meu Shiksha Guru Shri Dasa Goswami vêm à minha mente. Guru Goswami chamou o seu discípulo Sri Dhyanachandra e disse: esses dois Mahatmas irão tomar prashada aqui hoje. Sri Dhyanachandra então os levou até o seu quarto e ofereceu-lhe Mahaprashada. Após os três conversarem durante algum tempo sobre vários assuntos, Dhyanachandra Goswami ficou muito feliz, né, ao ver a vasta erudição de Vijaya Kumara sobre o Srimad Bhagavatam, e reconheceu Brajanata como um grande erudito de todos os Shastras. Ele então contou sobre as suas conversas, né, a Sri Guru Goswami, que também ficou muito feliz em ouvir sobre a expertise deles nos Shastras. Sri Gopala Guru Goswami os chamou para perto e disse: vocês dois são muito queridos para mim. Por favor, me permitam vê-los todos os dias, enquanto vocês estiverem em Sri Purushottama Dham. Vijay Kumar humildemente respondeu: ó Prabhu, Shri Raghunatha Das Babaji, de Sri Mayapur, nos deu a sua grande misericórdia. Ele nos deu muitas instruções e nos ordenou que aceitássemos instruções aos seus pés de lótus. Guru Goswami então disse: Raghunatha Das Babaji é altamente versado e vocês devem seguir as suas instruções completamente. Se vocês desejarem saber algo mais, vocês podem vir aqui amanhã, na parte da tarde, e colocar as suas perguntas. Vocês podem honrar Mahaprashada aqui também amanhã. Eles então conversaram por mais algum tempo, e então Vijaya e Brajanata pediram permissão para retornar ao seu Dharmashala. No dia seguinte, Vijay Kumar e Brajanata retornaram para o Shiradakanta Mat, que ficou depois conhecido, né, a casa de Tapan Mishra. Perdão, a casa de Kashi Mishra. Então eles honraram Prashada e se aproximaram de Shri Gopala Guru Goswami. Quando eles ofereceram suas respeitosas reverências a ele, eles disseram: Prabhu, nós gostaríamos de saber um pouco sobre Rasa Tattva. Nossas vidas tornaram-se muito bem-sucedidas quando ouvimos sobre Krishna Bhakti Rasa das suas bocas de lótus. Perdão, se tornarão muito bem-sucedidas, né, ao ouvirmos sobre Bhakti Rasa de sua boca de lótus. Você é um grande mestre proeminente aqui da Nimananda Sampradaya e você está sendo reconhecido como o Jagadguru, né, como um sucessor do próprio Chaitanya Mahaprabhu, que é Shri Swarupa Goswami. Nós desejamos ouvir Rasa Tattva dos seus lábios divinos, para que a nossa erudição possa ficar completa. Shri Gopala Guru Goswami ficou muito feliz. E pegando então esses discípulos merecedores para um local solitário, ele então disse: Chaitnandana Nimai Pandit apareceu em Sri Navadvipa Mayapur.
e ele é a própria vida, né, dos devotos de Sri Gaura Mandala, Sri Kshetra Mandala e Sri Braja Mandala. Que esse Satyanandana possa nos conceder bem-aventurança, que Sri Swarupa Goswami, Damodara Goswami, cuja Madhura Rasa Seva está sempre enchendo Chaitanya Mahaprabhu com elogios, possa se manifestar nos nossos corações. Sri Vakeshwara Pandit conseguiu conquistar Nimai Pandit completamente com a sua dança. Ele também concedeu a sua misericórdia a Devananda Pandit, purificando-o e fazendo dele um Krishna Bhakta. Que esse Sri Vakeshwara Pandit possa nos conceder auspiciosidade. Rasa é um tattva incomparável. Rasa é um tattva que pode ser comparado como o nascer da lua, cujo brilho, né, é a expansão da lila de Parabrahma Shri Krishna. Bhakti Rasa é uma função de Krishna Bhakti, quando ela se torna completamente pura. Então, Brajanata pergunta: seria Rasa um princípio a ser predeterminado? E Goswami disse: eu não posso responder a esta pergunta com apenas uma palavra, sim ou não. Eu irei explicar um assunto mais elaboradamente para que você possa compreendê-lo de maneira clara. O Krishna Rati, sobre o qual você ouviu do seu Gurudeva, é chamado de Sthai Bhava. Quando outros componentes da raça são combinados com esse Sthai Bhava, o resultado é chamado de Krishna Bhakti Rasa. Então, Brajanata diz: você poderia bondosamente explicar em detalhes o que é Sthai Bhava e quais são os seus ingredientes constituintes, né, de rasa. Nós ouvimos do nosso Gurudeva sobre Bhava, mas nós não ouvimos quantas Bhavas combinadas existem na forma de rasa. Então Goswami responde: de maneira geral, no estágio de Bhava, Bhakti é Krishna Rati. Este Rati surge no coração do Bhakta, através dos seus samskaras passados e também desta vida presente. E se desenvolve mais adiante no estágio de Rasa, quando ele então se torna a personificação de Ananda. Ela é feita de 4 diferentes ingredientes. 1. Vibhava. 2. Anubhava. 3. Satvika. E 4. Vyabhichari ou Sanchari. Eu primeiro explicarei sobre esses ingredientes. Então, primeiro, Vibhava é a causa de saborearmos Rati. E ela possui 2 divisões: Alambana, que é o apoio, e Udipana, que são os estímulos que surgem. Alambana também tem 2 divisões, chamadas de objeto, que é Vishaya, e a morada, Ashray. O Ashray de Rati é a pessoa na qual o Rati existe, enquanto que o Vishaya de Rati é a pessoa para o qual o Rati é direcionado. Os devotos de Krishna são o Ashray do Rati, porque eles possuem Rati em seus corações, enquanto Krishna é o Vishaya de Rati, porque é para ele que esse Rati é direcionado. Então, Brajanata pergunta: então, até onde podemos entender que esse Vibhava está dividido em 2 partes, Alambana e Udipana, e que Alambana é também dividido em 2 categorias, Ashray e Vishaya. Krishna é Vishaya e os devotos são Ashray. Agora, nós queremos saber se Krishna ele também pode ser Ashray de Rati. E o Goswami diz: sim, ele é também. Quando os devotos têm Rati por Krishna, Krishna é Vishaya, né? E os devotos são Alambana.
E quando Krishna ele tem rati pelos seus devotos, então Krishna é Ashray e os Bhaktas são Vishai. Então Prajanata diz: nós ouvimos do nosso Gurudeva sobre as 64 qualidades de Krishna. Se houver algo mais a ser dito sobre Shri Krishna, por favor, nos diga. E o Goswami responde: embora todas as qualidades existam em Krishna de maneira completa, a sua manifestação está completa em Dwaraka, mais completa em Mathura e totalmente completa em Gokula. Isto porque, num grau de que as suas qualidades são manifestas nos respectivos dhamas. So, Krishna é apenas um, mas ele se manifesta em 4 diferentes tipos de heróis, de acordo com as suas diferentes lilas. Eles são Dhirodatta, Dhiralalita, Dhirashanta e Dhirodhata. Brajanata então pergunta: que tipo de herói é Dhirodatta? Então Goswami diz: os sintomas de Krishna como Dhirodatta Nayaka